Fala família Liga, Igor falando. O Bitcoin volta a dar uma recuada, atualmente em torno de 66, 67 mil dólares, mas sempre vamos olhar aqui o macro e entender que o Bitcoin, ele sim está bastante desvalorizado desde a sua alta histórica, um bom preço na minha visão para o longo prazo, mas isso não significa que ele não possa cair mais. A gente vai analisar hoje exatamente isso, alguns indicadores mostrando que se realmente for um ciclo similar ao passado, a gente pode sim ter quedas mais acentuadas, não necessariamente agora, mas no entorno desse ano, né, em 2026. Mas também isso não significa que hoje já não seja um bom preço para estar acumulando dollar cost average por intensidade sempre, porque afinal de contas ninguém tem bola de cristal, sempre. Todas as probabilidades elas são possíveis, então nós temos que sempre ter uma estratégia bem definida para conseguir vencer em qualquer cenário. Deixe seu like, ative a notificação e não deixe de ver nosso clube de membros, link tá na descrição do vídeo. Temos conteúdo exclusivo para os membros todos os dias. Vamos lá, família. Então, praticamente desde que a gente perdeu aqui o Bull Market Support Band, que são essas duas médias móveis, entramos em uma descendente. Nesse momento aqui a gente veio retestar o antigo suporte como resistência, que realmente foi uma forte resistência, e agora estamos em uma queda acentuada. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a distância do Bitcoin para o Bull Market Support Band, a distância do Bitcoin para essas duas médias móveis. A gente abre aqui esse indicador e a gente vê que se a gente traçar uma linha horizontal aqui, nós estamos, a distância que ele está então para o Bull Market Support Band, os preços estão, é um suporte interessante aqui que nós já tivemos algumas vezes no passado. Vocês notam que nesse ciclo é a primeira vez que a gente chega tão profundo aqui em relação então a essas médias móveis. A última vez que chegamos mais foi justamente no fundo, lá em 2022. Não no fundo real de preço de 15 mil dólares, mas sim nesse fundo aqui de 17 mil dólares, o fundo de junho, não o fundo aqui de novembro. Então, note como realmente é já uma distância considerável. Ao mesmo tempo, a gente tem então um suporte interessante que aconteceu também aqui no fundo entre topos em 2021, aconteceu aqui no fundo da Covid. Notem que também no furo da Covid a gente teve essa distância para o Bull Market Support Band. Mas se a gente pegar nos ciclos de baixa, ou seja, em anos proporcionais a 2026, que seria 2022, e também seria 2018, a gente nota que nesse momento aqui, que foi esse momento aqui, no fundo do bear market lá de 2018, e mais uma vez no primeiro fundo que a gente fez em 2022 em 17 mil dólares. Esses dois momentos, o Bitcoin ele chegou numa distância maior do que está agora, mostrando que sim, realmente ainda podemos ampliar essa distância para o Bull Market Support Band. Isso representaria hoje, obviamente, um Bitcoin em um patamar menor. Então essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Fora isso, a gente tem, né, o mais simples de se enxergar, que seria o quanto o Bitcoin se desvalorizou nos outros ciclos, para a gente tentar ver o quanto poderia chegar agora. A gente nota que no ciclo passado foi o ciclo que ele menos se desvalorizou, mas se desvalorizou 77%. Então, sim, acredite, o ciclo de menos desvalorização representou uma desvalorização de 77%. Não necessariamente a gente precisa ter outra desvalorização de 77%, até porque cada ciclo ele vai se desvalorizando menos. Mas a gente pode puxar o quê? 60% que seja. E se a gente pegar então 60%, daria um Bitcoin por volta de 50 mil dólares. O que, com certeza, se a gente pensar hoje, né, no Bitcoin nesse preço, família, imagina um Bitcoin a 50 mil dólares, realmente vai abrir uma janela de oportunidade muito grande para o longo prazo. Então, essas são as primeiras visões aí de que sim, se a gente olhar mais uma vez, a gente tem espaço para cair mais, mas a gente vai ver também alguns indicadores que já mostram que o Bitcoin está a um nível de desvalorização interessante. Ah, outra coisa, família, lembrando, todos os grandes fundos que a gente viu no bear market, eles foram vistos mais para o segundo semestre do ano, que é o ano de bear market, né? O ano posterior do topo do Bitcoin. Tanto em 2018 foi visto só no final do ano, aqui lá para novembro, quanto também em 2022 foi visto aqui a partir de novembro também. Então seria o último trimestre desse ano,
mas no meio do ano ele já dá, né, desvalorizações mais interessantes, como foi junho de 22, e também passou muito tempo aqui, né, desvalorizando não, lateral em 2018 por volta de $5.000 para depois cair para $3.000. Então, a gente está numa aceleração, a gente pode falar dessa forma, dessa queda, porque a gente ainda está em fevereiro. Só se for algo mais similar aqui a 2018, que a gente realmente tem uma queda muito grande, aí vai se estabilizando até ficar lateral, para no final do ano realmente fazer uma queda mais acentuada. Lembrando que nunca dá para apostar todas as fichas em um cenário só, né? Você tem que ter uma estratégia vencedora para conseguir, né, ser vitorioso, qualquer que seja o cenário. E a nossa aqui no canal, como vocês sabem, Dollar Cost Average por intensidade. Uma métrica de risco que hoje está em 37, no modelo do CBBI, que foi o modelo mais assertivo aqui para essa métrica de risco desse ciclo, que foi um ciclo, mais uma vez, que eu e acredito que a maior parte das pessoas esperavam um retorno de investimento maior do Bitcoin, das altcoins, nem se fala, mas aqui a gente está falando de Bitcoin, e você nota que essa métrica de risco ela chegou então em 80 aqui no topo, os outros ciclos chegou a bem um nível mais elevado, mas 80 já não deixa de ser uma métrica de risco interessante para ter um certo nível de realização, e agora essa métrica de risco está então em 37, 36, lá embaixo. Primeira coisa que a gente vê mais uma vez, 37, 36 já é interessante para uma reacumulação do dollar cost average por intensidade, com uma intensidade que nem precisa ser tão baixa, uma intensidade neutra ali, nem tão agressiva, ou seja, guardando caixa para possíveis mais quedas, mas também não uma intensidade mínima. Então já começa a chegar num nível interessante. Mas também a gente nota que todos os outros bear markets, essa métrica de risco chegou lá embaixo, né? Abaixo de 10. Então, realmente, aquela métrica de risco também teria, né, mais espaço para queda. Lembrando que o que é a métrica de risco? A métrica de risco nada mais é do que a média de diversos modelos do ciclo do Bitcoin. Então, mais uma vez, estratégia então, hoje já aponta uma acumulação com intensidade média mas ela aponta também que poderíamos ter aí mais quedas pela métrica de risco. A gente chega aqui, mais um indicador aqui que mostra para gente, aqui está o nível de qual é o tamanho da oferta de Bitcoin que está em lucro e qual é o tamanho da oferta de Bitcoin que está em prejuízo. Quantos Bitcoins estão em lucro em relação à última compra, quantos estão em prejuízo. A gente nota que nos bear markets, essas linhas sempre se cruzam, ou seja, tem mais Bitcoins em prejuízo do que Bitcoins em lucro. E a gente nota que o momento atual, notem como a linha azul já está bem próxima da vermelha. Notem que em bull market, obviamente, a maior parte dos Bitcoins, mais de 99% dos Bitcoins, quando a gente entra em all-time high, né, para não falar 100%, porque sempre vai ter ali a troca no momento de compra e venda a cada segundo, mas praticamente 100% da oferta fica no lucro em bull market, obviamente, porque é uma nova descoberta de preço. Só que notem como já caiu bastante, essas linhas estão quase se cruzando. Então a gente nota que já é um momento interessante, porque nota quantas vezes na história isso aconteceu. É raríssimo a gente chegar nesse nível de lucro-prejuízo, então, do mercado. Só chega realmente nos grandes bear markets. Aqui a gente nota 2014, 2015, 2018, 2022. E agora a gente está se aproximando. Então é mais um indicador que mostra, sim, estamos realmente num momento de desvalorização única, que acontece raríssimas vezes no passado, mas mostra também que ainda podemos ir mais um pouco, né? Podemos ainda realmente puxar mais um pouco essa queda. A gente nota aqui mais um indicador mostrando desvalorização, que é o nível de realização de prejuízo que tem no mercado. Eu mostrei isso ontem para os membros, como realmente o nível de realização de prejuízo hoje só é comparável ao nível do bear market 2022. E foi aqui no fundo que a gente teve em junho, mais uma vez, de $17.000. Então, notem realmente como é um momento único de desvalorização de preço. Raro, mas mais uma vez, não significa que não possa cair mais. O extremo medo também aponta isso, família. A gente está lá embaixo, abaixo de 10, raríssimo também, quando a gente pega esses níveis de extremo medo, e a gente sabe que o medo ele sempre acompanha, né, bons preços, no sentido de que para o longo prazo o medo ele sempre tem,
né, ele vem acompanhado de bons preços e as ganâncias, as euforias, na verdade, momentos de euforia sempre são bons momentos de realização no geral, né, família? No geral, para o longo prazo. Então, um indicador claro aqui, simples, que mostra realmente que o mercado está em medo, mostrando realmente que o mercado ele está num momento raro e único de oportunidade. E para fechar, família, quero mostrar para vocês que instituições, ou seja, no geral, grandes jogadores que falaram muito mal do Bitcoin no passado, eles já entenderam que não tem como parar o Bitcoin, eles não têm como lutar contra o Bitcoin. Então, pouco a pouco vão acumulando e entrando no mercado cada vez mais para se beneficiar dos movimentos do preço do Bitcoin, que ainda está muito desvalorizado para o potencial que ele pode chegar um dia, digamos assim, né? Visto que é um ativo que todo o valor que tem ainda tem menos de 2 trilhões hoje de valor de mercado, tem um pouco mais de 1 trilhão atualmente, né? Porque já se desvalorizou bastante da all-time high. Então, sempre que a gente vê notícias como essa, a gente volta a lembrar que realmente é um ativo que já venceu, é uma questão de tempo. Muito pode ser explicado também da gente não ter tido um ciclo com retorno mais expressivo, porque esses grandes jogadores não acumularam o suficiente que eles consideram para realmente ter uma valorização. Sempre pode ser, mas o que interessa é, já entenderam que não podem parar o Bitcoin, já estão se expondo ao Bitcoin, e agora é deixar o tempo fazer a outra parte. Então, o Goldman Sachs acabou de ter revelado mais de 1 bilhão em Bitcoin, né? Ter alocado mais de 1 bilhão em Bitcoin. Os caras passaram os anos espalhando fãs no Bitcoin, realmente falaram muito mal do Bitcoin, e agora aproveitam queda de preços, onde o varejo vende desesperado para comprar. Exatamente isso, né, família? Muita gente com medo, muita gente realizando prejuízo, como a gente viu, e está vendendo para quem? Está vendendo para realmente grandes instituições que se aproveitam da queda dos preços. Lembrando que o Bitcoin está a 50% da sua all-time high. Então, só de voltar já ganha 100%. Você bota isso em 1 bilhão, então só de voltar já vai ser 1 bilhão de lucro. A Binance também, que essa, obviamente, é totalmente exposta ao mercado de cripto, né, por motivos óbvios, não preciso explicar para vocês, maior corretora do mundo, mas ela também se aproveitou da queda, então, para comprar mais de 4 mil bitcoins a 300 milhões, mostrando que realmente a gente está tendo uma queda dos preços acompanhada de muito medo, venda do varejo para a mão, né, de pessoas, de instituições, de entidades que são enxergadas aí como dinheiro inteligente, a gente pode falar dessa forma. Então, não dá mole, família, não dá mole. Pense no longo prazo, exerçam sua estratégia bem definida, que a história vai voltar a rimar. O Bitcoin, em algum momento, pode não ser hoje, pode não ser em meses, pode demorar anos, mas ele voltará para sua alta histórica, romperá e acompanhará, né, de outras valorizações. A gente sabe disso, então é uma questão de tempo. É aproveitar realmente os grandes momentos onde as mudanças de vida são feitas, que são aqui nos grandes bear markets. Então deixe seu like, família, ativa a notificação. Não deixe de ver também, família, se você quiser participar dos nossos airdrops gratuitos, que a gente faz toda semana. É só você ter conta aberta na Bybit, parceira da Liga, pelo link da Liga, totalmente gratuito, o link está na descrição do vídeo. Para fechar nosso conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer o seu estado de Bitcoin. Afinal de contas, se não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todos ótimo dia e até amanhã.